Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. E hoje o Infra FM Talks tem o apoio da OMA, que é uma empresa especializada em obras corporativas, hospitalares e educacionais, e ainda a custo fechado no sistema Turnkey. A empresa atende todas as etapas do projeto, desde o teste FITS para suporte à definição de imóvel, passando pelo desenvolvimento de projetos de arquitetura, orçamentos, execução, gerenciamento de obra e até a mudança e suporte necessário para a pós-ocupação. Oma, muito obrigada pelo apoio. Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante que está na pauta aí, ou se não está, deveria estar na pauta de todas as organizações. A gente está falando do tema da LGDP e para isso nós convidamos o Dr. Bruno Feigler, que ele é advogado sênior na Lima e Villani Advogados Associados, para bater um papo com a gente e tirar algumas dúvidas aí da nossa audiência, tá bom? Bruno, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço o espaço para estar dividindo um pouquinho do nosso conhecimento aí sobre a matéria tão importante, no meu entender, nos dias de hoje. Muito bem, Então, então conta quem pra puder gente qual que é a contribuir. necessidade, na verdade, da gente ter hoje uma lei que cuida e trata da proteção dos dados individuais. Eu entendo, né, que essa lei ela é de vital importância, ainda mais nos dias de hoje que a gente vem vivenciando. Hoje as relações interpessoais, relações de trabalho, relações de consumo, elas tudo passam pelos meios virtuais, né, por meios pela internet, a parte de questões envolvendo o trabalho remoto, passa informações, esse tráfico de dados via rede. E nada nesse mundo ele acontece por acaso. Tudo Sim, tem, se uma contraprestação, tem um preço. E essas informações que navegam pela rede é o preço a se pagar. Eu vou dar para explicar da importância da LGPD, um exemplo bem prático. Eu, vindo para o escritório, eu acabei utilizando o serviço desses de táxi por aplicativo. sim, E acabei comentando com a minha motorista que vou passar uma entrevista e vou falar sobre a LGPD. E ela assim, isso, o que é isso? E o exemplo prático que eu dei para ela é o seguinte: para você se cadastrar nesse aplicativo, pede uma série de informações. Nome completo, sexo, nascimento, CPF, RG, residência, número do cartão de crédito, né? Tudo para fazer uso desse serviço via aplicativo. sim. E que segurança esse aplicativo dá ao usuário? O que vão fazer com essas minhas informações? Vamos pensar numa coisa bem sutil, bem simples. Eu entro no site para pesquisar sobre determinado produto. Eu tenho uma filha pequena, então isso aconteceu ontem comigo e está aparecendo agora aqui no computador piscando. Ela queria uma determinada boneca e eu fui pesquisar. Agora, toda vez que eu abro a internet, vem chovendo anúncios me oferecendo bonecas de todos os tipos, tamanhos e formas, né? Sim. Então, é esse mecanismo de utilizar de uma simples pesquisa online ou de um simples aplicativo, né, de serviços, começar a me direcionar a determinadas páginas, tentando fazer como pode dizer, tentar consumir determinado produto, afetando Sim. inclusive a minha escolha. Essa parte, que nem eu falei assim, numa visão bem simples. A gente pode elevar essa parte a uma questão maior. Essa utilização dos dados pessoais, dados de escolha, posicionamento religioso, ético, enfim, pode ser direcionados a, que nem aconteceu nos Estados Unidos, que está sob investigação, manipular uma eleição. Então, assim, essa captura dessa informação ela é tão próxima a nós
a repercussão dela, ela é infinita, ela é gigantesca, né? Eu gosto muito também de quando você compra um aparelho novo de celular, tem aqueles termos e condições, mudando as nossas políticas. Às vezes a pessoa verifica e acaba aceitando até para utilizar o serviço. Só que ela não tem ideia da dimensão que isso traz. Então, está aí a real importância de uma legislação firme, que a LGPD traz, que crie mecanismos de proteção ao usuário, para a gente não ficar à mercê desse mundo, desse imenso mundo virtual, que hoje cada vez mais estamos inseridos e utilizamos. Muito bem. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, se não me engano, ela entrou em vigor agora em agosto, não é isso? Para valer, né? Ela já Então, estava sendo... ela estava para entrar em vigor, tá? Mas frente à pandemia, né, outras questões políticas, a aplicação dela a entrada em vigor está para 2021. Tá. Então, E na sua visão, o que as empresas precisam fazer, na verdade, para se adequarem à lei, né, para não correr risco? A gente observa agora, como você falou inicialmente, né, muitas pessoas, em função da Covid, foram para home office, né? E essas sim. informações ficaram aí nas nuvens, né? Aumentou muito, na verdade, esse fluxo, e isso realmente é um risco. E não é toda empresa está preparada aí para esse tipo de segurança cibernética, né? Então, assim, na sua visão, o que as empresas precisam fazer, até para se adequar à lei, para minimizar aí a ocorrência de uso dessas informações de formas equivocadas, né? Até aproveitando que a gente tem esse período até janeiro de 2021, o que as empresas devem fazer? Elas têm que começar, primeiro, a criar mecanismos de proteção a esse dado. Ou seja, criar políticas de, primeiramente, ver qual que é a necessidade da utilização do dado de um particular para o seu negócio. Então, terá que ser feita essa análise. Segundo, quais mecanismos eu tenho à minha disposição, se eu vou criar um departamento de segurança digital, se eu vou contratar, porque hoje no mercado existem diversas empresas que oferecem esse serviço de proteção à informação, né, com dados criptografados, tudo. Então, criar políticas, ver a necessidade do dado, tudo isso visando proteger o seu negócio, né? Porque, como a gente pode observar, a lei protege o usuário. A proteção do usuário é criando o quê? Regras para a empresa seguir. Nesse ponto, a LGPD ela é muito boa, porque ela traz uma política de governança explicada, a forma do tratamento do dado, como tem que ser feita, que mecanismos, criar, a gente fala assim, ela traz a criação de agentes de tratamento de dados. Então a empresa ela vai ter que se antever a tudo isso. Quem vai ser o operador da informação, quem que vai responder pela empresa no caso de um vazamento, que medidas ela vai, a gente fala muito, se antever ao resultado. Ela vai fazer uma advocacia, que eu costumo dizer aqui no escritório, preventiva. No caso de um vazamento, né, quais são as atitudes que eu vou ter que tomar? Se determinado serviço que eu vou prestar, que necessita informação do usuário, que risco isso pode trazer ao meu negócio? Então, criar programas de compliance é muito importante. E, além de criar, viver esse programa de compliance. E não adianta você ter o melhor programa no mundo do compliance, sendo que você não aplica. Você instruir funcionários da importância, do risco que aquela informação perdida pode ocasionar. Sim. Então, esses são os passos que o empresário hoje, ao meu ver, ele tem que observar. A necessidade da informação e o... Não é nem só a questão de armazenar com confiabilidade, né? Mas é fazer com que, por exemplo, os ataques cibernéticos que estão por aí, eles invadem as redes e levam todas as informações, né? Então, quer dizer, e a empresa pode até acabar respondendo sobre isso, exatamente por essa informação ter vazado de alguma forma, com certeza. Então, né? Não é que ela pode, pela legislação hoje, ela vai responder. E vai responder de uma forma bem severa, porque as sanções que a lei traz, elas são bem brandas. Então, justamente, ela quer coibir com essa prática desse comércio, que hoje no Brasil existe, esse comércio de informações pessoais. Sim. Tá?
Então é Mas eu isso que vou ela te tem que dar observar. Uhum. Vou te dar um exemplo. Às vezes, assim, eu assim, visito muitos prédios, aí quando eu chego na recepção, o pessoal pega o documento, RG, CPF, qual é o telefone da empresa da senhora, etc. e tal. A gente entrega essas informações porque a gente está indo visitar um cliente e precisa fazer esse acesso, né? E Sim. como é que você instruiria agora, nesse exemplo talvez um pouco simplório, né? Mas as empresas a cuidarem desse tipo de informação. E até para que eu me sinta segura, porque eu estou dando as minhas informações, lógico, que é para uma segurança da edificação, porque eu estou adentrando a edificação, mas como que eu Sim. garanto também que essa minha informação ela vai ser bem cuidada? Então, a legislação LGPD, ela traz como um dos seus princípios a transparência. A transparência ao titular da informação. Como que eu vejo esse seu exemplo? A pessoa, ao se identificar, primeira coisa, tem que saber por que ela precisa te passar nome e o RG e tirar uma foto sua. Ah, questões de segurança, tal. Segundo passo, você consente que eu recolha essas suas informações? O passo principal da lei que eu vejo assim, é o consentimento do titular. Não, eu vou. Mas que forma você me garante que essa minha informação não vai cair vou usar um jargão, na boca do povo? Né? Que forma você me garante que os meus dados que eu estou te passando, eles estão seguros? Apresenta-se, não, aqui tem um projeto reconhecido pela Agência Nacional de Proteção de Dados, então você tem um selo oficial que garante essa proteção do tratamento e, inclusive, os responsáveis. Caso ocorra um vazamento que foi desse ponto, dessa informação que você colheu, quem que são os responsáveis e quais medidas vocês vão tomar? O titular, tendo noção de todas essas informações, aí ele vai falar assim, não, realmente eu concordo com essa captura das informações. Então, assim, ao primeiro momento é agir com o titular da forma mais transparente possível, sempre em busca do consentimento, com o esclarecimento. Tá? E isso é uma situação de esclarecimento, do conhecimento, não é nova. O Código de Defesa do Consumidor ele já traz, né, que toda a informação ela tem que ser prestada ao consumidor e aqui, analogamente, ao titular dos dados. Então, eu entendo que essa é uma primeira forma Uhum. de a gente Doutor, assegurar isso. tá. Doutor Bruno, indo aqui já para finalmente aqui da nossa conversa, eu queria que o senhor tentasse pontuar para a gente quais são os reais benefícios, né, da lei Lei Geral de Proteção de Dados, não só para o usuário, né, para eu que entro Uhum. dentro do empreendimento para fazer uma visita, mas também para a Sim. empresa que está me recebendo. Para o usuário é nítido, né, os benefícios. Ele vai ter uma maior proteção, um maior esclarecimento. E essa lei foi feita para ele. Tá. Agora, para quem tem toda a responsabilidade, todo o encargo desse tratamento, o que traz? Primeira que eu vejo é a relação de confiança, consumidor-empresa. Sim. Então, você cria um elo um pouco mais forte. Então, assim, não, eu vou contratar a empresa X ao invés da empresa Y, porque ela tem um tratamento de dados, as minhas informações estarão mais seguras. Essa informação, hoje, o mundo, ele está na palma da nossa mão, né? Sim. Então, você vai negociar com algum país da União Europeia, principalmente, você vai ter que apresentar protocolos de proteção de dados. Lá, desde 2012, já é obrigatório ter toda essa proteção, né, como direito. Então, você cria mais um mecanismo, eu vou contratar a União Europeia, vamos contratar tal empresa, porque os protocolos dela, elas são parecidos com o nosso, ela atende às nossas necessidades de proteção de dados. Então, você cria também um diferencial na sua empresa. Então, além da confiabilidade, você cria assim, eu sou uma empresa segura. Sim. O exemplo que eu uso, às vezes, quando o meu cliente me pergunta, doutor, mas isso é bom para mim? Quando a gente atende aqui, ele fala assim, lembra daquela história do ISO 9001, 9002? Você vai ter um selo de segurança. É mais um diferencial para a sua empresa. Né? E como a lei está aí, que eu comentei, são sanções pesadas, a lei foi feita para o usuário, né? Você tendo um programa correto de tratamento de dados,
políticas de compliance, até facilitando, muitas vezes, outras áreas da empresa. O compliance não se resume, esse setor tem compliance, o outro não. As boas práticas, a governança é a empresa como um todo. Além de te auxiliar nisso, você acaba criando, né, essa melhor gestão na sua empresa. E o ISO, ele vem, nesse meu exemplo, como um selo. Então, você pode utilizar uma empresa que atende a LGPD e outros mecanismos de proteção de dados, como inclusive um selo de garantia do teu negócio. Do teu negócio. Eu só faço uma ressalva, desculpe, Não, é que é uma coisa muito corriqueira, e muitos dos meus clientes vêm perguntando assim. Então agora com a LGPD, só aplico ela. Não preciso me preocupar mais com outras normas. Não. Por isso que eu falo, mais uma. É mais uma, é mais um encargo que o empresário vai ter que ter, observar. Eu entendo que é um encargo positivo. Sim. Que você vai de criar esse mecanismo de proteção, mas tem observar outras leis que requerem essa proteção de dados referente ao teu negócio. Então, assim, eu estou aplicando a LGPD, não preciso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nada disso. Então, isso tem que ter uma relação muito boa entre, que eu costumo falar, entre a parte de proteção, de tratamentos, os agentes de TI, né? E a parte, que eu falo assim, a parte legal. Está revendo as políticas, está em contato direto com a Agência Nacional de Proteção de Dados, observar as políticas de compliance, está se antevendo aos riscos. Então, isso tudo é um conjunto de normas. Parece difícil, mas a hora que anda, vai, dá uma segurança. E assim, você tem ideia, por exemplo, de multas, né? Como é que elas variam? São muito altas, não são muito altas? Isso, quem define, a lei, ela traz parâmetros. Tá. Podendo chegar, inclusive, a 50 milhões. Uma multa Nossa. tamanho a... Quem vai definir sempre o valor da multa é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá. Então, só um exemplo de multa, né? Teve um escândalo anos atrás daquela rede hoteleira Marriott, que foi, salvo engano, 300 milhões a multa. Então, mas é um panorama internacional. Lá as multas são mais pesadas. Tá? Eu vejo com a LGPD que nós estamos caminhando por uma sanção um pouquinho mais pesada, como de costume a gente encontra no Brasil. Mas assim, quem define o valor da multa vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados. A lei ela vai te trazer parâmetros, até 50 milhões. Mas ela vai definir o tamanho do risco, que medidas foram tomadas para conter esse vazamento, qual o número de usuários que foram prejudicados. Então ela vai mensurar todos esses critérios e vai falar, a empresa deve 1, 2, 10, 50 milhões. Então ela mensura. A lei ela traz limites. Salvo engano é 50 milhões o que ela traz. Muito bem, então, Dr. Bruno Fagli, nós do InfraFM Talks gostaríamos muito de agradecer aí o seu tempo e disponibilidade. O Dr. Bruno ele é do escritório Lima e Villani, advogados associados, e foi realmente muito bom esses esclarecimentos sobre a LGDP aqui. E vamos torcer para que toda a nossa audiência aqui fique atenta realmente, porque é um tema importante, né, de governança empresarial e que a gente não pode deixar passar, até para que a gente não corra o risco e que não pague multas desse vulto aí, como a gente comentou. Muito obrigada, seu Bruno. Eu que agradeço o espaço aí. Um bom dia a todos aí. Muito obrigado.